Na véspera do Natal, uma mansão luxuosa esconde o silêncio angustiante de uma mulher idosa. O que deveria ser uma celebração se transforma em um pesadelo sutil. Mas quando o filho retorna inesperadamente de viagem, a máscara da perfeição começa a ruir. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A luz da tarde entrava pelas janelas amplas do apartamento no Morumbi, em São Paulo, desenhando reflexos dourados sobre o piso de mármore italiano. Tudo ali parecia cuidadosamente escolhido para impressionar. Os sofás de Dunti, couro bege importado da Itália, as almofadas de seda com bordados delicados, os quadros abstratos assinados por artistas renomados, cujos nomes eram pronunciados com reverência em galerias de arte. Cada objeto ocupava seu lugar com uma precisão quase cirúrgica, como se a casa inteira fosse uma vitrine permanente de bom gosto e sucesso. Não havia espaço para o acaso, para o imperfeito, para aquilo que não combinasse com a imagem de perfeição absoluta que se tentava construir ali. No entanto, em meio a toda aquela harmonia visual cuidadosamente orquestrada, havia uma presença que não parecia pertencer. Dona Helena, uma senhora, de 73 anos, de cabelos grisalhos presos em um coque discreto e simples, movia-se pela casa com uma leveza quase fantasmagórica. Seus passos eram lentos e calculados, como se cada movimento fosse ensaiado para não causar o menor incômodo possível. Ela sabia exatamente onde pisar para que o piso não rangesse, onde sentar sem deixar marcas nas almofadas impecáveis, onde pousar as mãos sem alterar a disposição milimétrica dos objetos decorativos. Vivia ali, naquela casa que teoricamente era também sua, mas ocupava o menor espaço possível, física e emocionalmente. Naquela tarde de dezembro, faltando apenas uma semana para o Natal, Dona Helena estava na cozinha. Não a cozinha gourmet de mármore preto e eletrodomésticos de última geração que ficava integrada à sala de estar, usada apenas para drinks sofisticados e pequenos aperitivos durante as festas que Patrícia adorava promover para suas amigas influenciadoras digitais. Dona Helena ocupava a cozinha de serviço nos fundos do apartamento, um espaço funcional e sem glamour, onde Célia, a empregada, passava a maior parte do tempo preparando as refeições que nunca seriam fotografadas para as redes sociais. A idosa estava preparando rabanada, uma receita simples que aprendera com a própria mãe décadas atrás, lá no interior de Minas Gerais, quando a vida era dura mas honesta, quando não havia dinheiro mas havia dignidade. Suas mãos, marcadas pelas veias salientes e pela pele fina e manchada pela idade, mergulhavam fatias de pão amanhecido no leite adocicado com açúcar e aromatizado com canela. Era um gesto mecânico, repetido tantas e tantas vezes ao longo da vida, que o corpo já sabia executar sozinho, mas os olhos de Dona Helena estavam distantes, perdidos em memórias de outros natais, quando Eduardo era apenas um menino magro de pés descalços, correndo pela casa simples onde moravam, com as paredes descascadas e o teto que às vezes gotejava quando chovia forte. Ela lembrava do sorriso dele quando provava a primeira rabanada do ano, daquela alegria pura e sem filtros que as crianças têm quando ainda não aprenderam a esconder seus sentimentos. Lembrava de como ele a ajudava a decorar a casa com enfeites feitos de papel colorido e purpurina barata comprada na loja do seu Joaquim, rindo quando a cola grudava nos dedos e quando a purpurina espalhava por todo lugar. Naquela época não havia luxo, não havia sofisticação, não havia nada que pudesse ser exibido em redes sociais. Mas havia calor, havia abraços demorados no fim do dia, conversas à mesa enquanto dividiam o pouco que tinham, histórias contadas antes de dormir na cama estreita que dividiam. Havia pertencimento. O cheiro da canela começou a se espalhar pela cozinha de serviço, doce e reconfortante, e Dona Helena permitiu-se um pequeno sorriso nostálgico. Talvez Eduardo gostasse de comer rabanada quando voltasse da viagem. Talvez aquele gesto simples pudesse lembrá-lo de quem ele era antes de tudo isso, antes do dinheiro que transformou sua vida, antes do apartamento luxuoso no Morumbi.
antes de Patrícia entrar na vida dele e, aos poucos, construir paredes invisíveis entre mãe e filho. Foi então que ouviu os passos firmes e ritmados se aproximando pelo corredor. Passos de salto alto batendo no piso de porcelanato com uma regularidade quase militar, cada batida ecoando como uma declaração de autoridade. Dona Helena reconheceu imediatamente. Patrícia. Seu corpo se enrijeceu de forma involuntária, como um animal que sente o predador se aproximar e se prepara instintivamente para o perigo. Ela abaixou a cabeça, concentrando-se ainda mais na tarefa de preparar as rabanadas, tentando se fazer invisível, tentando desaparecer dentro daquele espaço que já era tão pequeno. Patrícia entrou na cozinha de serviço com a mesma expressão controlada e estudada que mantinha em quase todas as situações. Era uma mulher de 42 anos, alta, impecavelmente magra, graças às sessões semanais com personal trainer e uma dieta rigorosa acompanhada por nutricionista, com cabelos loiros perfeitamente escovados e alinhados por cabeleireiro que atendia a domicílio. Seu rosto parecia esculpido por procedimentos estéticos precisos, com aquela pele esticada e brilhante que denunciava o uso regular de botox e preenchimentos. Vestia um conjunto de alfaiataria branco imaculado, daqueles que custam o equivalente a 3 salários mínimos, joias discretas, mas caríssimas escolhidas por uma personal stylist, e carregava o celular na mão como uma extensão do próprio corpo, verificando constantemente as notificações, os comentários, os números de curtidas e compartilhamentos. Seus olhos, claros e frios como gelo, varreram o ambiente antes de pousarem em Dona Helena com uma expressão de desaprovação mal disfarçada. Esse cheiro, disse Patrícia, com um tom que não era exatamente agressivo, mas carregava uma reprovação clara e cortante. Esse cheiro está se espalhando pela casa inteira. Tenho uma sessão de fotos daqui a pouco para o meu perfil. Como vou fotografar o ambiente com esse cheiro de cozinha? Invadindo tudo? Dona Helena engoliu seco, sem levantar os olhos das fatias de pão que descansavam na travessa. Estava fazendo rabanada, disse com voz baixa e submissa. Pensei que o Eduardo gostaria quando voltasse da viagem. Ele sempre gostou tanto. Patrícia suspirou, um suspiro longo e carregado de impaciência teatral, como se estivesse lidando com uma criança que não entendia regras básicas de convivência. Helena, já conversamos sobre isso diversas vezes. A casa tem um conceito, um padrão estético que precisa ser mantido. Cheiro de fritura e açúcar queimado não combina com o ambiente minimalista e sofisticado que mantenho aqui, com tanto esforço. Tenho clientes que podem aparecer a qualquer momento para reuniões. Tenho seguidores que acompanham cada detalhe da minha rotina, cada canto desta casa. Isso compromete tudo o que construí. Você não entende o trabalho que dá manter essa imagem? A senhora falava devagar, articulando cada palavra com precisão, como se estivesse explicando algo extremamente óbvio para alguém com séria dificuldade de compreensão. Não havia gritos, não havia xingamentos explícitos, mas havia em cada sílaba cuidadosamente pronunciada, em cada pausa calculada, uma humilhação sutil, contínua e profundamente calculada. Dona Helena apertou os lábios, sentindo a garganta apertar e os olhos arderem. Desculpa, Patrícia, eu não pensei nisso. Vou terminar logo e deixar tudo bem ventilado. Prometo que não vai ficar nenhum cheiro. Patrícia observou a idosa por mais alguns segundos, com aquele olhar avaliador que usava para julgar tudo e todos ao seu redor, classificando pessoas e situações entre o que servia para sua imagem e o que não servia. Então acenou levemente com a mão, um gesto de dispensa elegante, mas frio, e virou-se para sair. Antes de atravessar a porta, porém, parou e olhou por cima do ombro com uma expressão pensativa. Ah, e Helena, mais uma coisa. Hoje à noite recebo algumas amigas para um jantar. Vou fotografar a mesa, a decoração, as bebidas. Seria melhor você ficar no seu quarto depois das 7. Não quero que se sinta desconfortável com a movimentação e com tanta gente estranha circulando por aqui. A frase vinha embrulhada em uma falsa preocupação, mas ambas sabiam a verdade por trás daquelas palavras. Patrícia não queria que Dona Helena aparecesse nas fotos.
Não queria que seus seguidores soubessem que havia uma senhora idosa morando ali, quebrando a imagem de juventude eterna e vida perfeita que vendia diariamente. Dona Helena assentiu em silêncio e Patrícia saiu, seus saltos ecoando pelo corredor de porcelanato até desaparecerem na distância, deixando para trás apenas o som do silêncio constrangedor. A idosa ficou parada por um longo momento, olhando para as fatias de pão encharcadas de leite doce. Seus olhos começaram a arder com mais intensidade, mas ela piscou várias vezes, forçando as lágrimas a não caírem. Não adiantava chorar. Chorar não mudava nada. Chorar só faria Patrícia dizer que ela era dramática, sensível demais, que não sabia lidar com a realidade. Célia, que estava organizando a despensa próxima, aproximou-se devagar com passos cautelosos. Era uma mulher de 50 anos, de pele morena e olhos gentis que tinham visto muita coisa naquela casa ao longo dos últimos 6 anos. Ela conhecia bem a dinâmica doentia que se instalara ali e sentia uma compaixão profunda por Dona Helena, mas também sabia, com a sabedoria de quem precisa sobreviver, que qualquer interferência mais direta poderia custar seu emprego. E ela tinha 2 filhas para sustentar. "A senhora quer que eu termine de fazer as rabanadas, Dona Helena?" perguntou em voz baixa, quase um sussurro, olhando para os lados para ter certeza de que Patrícia tinha realmente ido embora. Dona Helena balançou a cabeça negativamente, tentando sorrir, mas conseguindo apenas uma expressão triste. "Não, Célia, eu termino. Mas obrigada. Obrigada por estar aqui." As 2 mulheres trocaram um olhar de entendimento silencioso. Célia não saiu. Ficou ali, próxima, como uma presença silenciosa de solidariedade. Às vezes, o simples fato de não estar completamente sozinha já era um alívio, ainda que pequeno. Dona Helena continuou preparando as rabanadas, mas agora o gesto não trazia mais o conforto de antes. A memória doce do sorriso de Eduardo menino foi substituída pela lembrança do Eduardo adulto, sempre apressado, sempre ocupado, sempre ausente, mesmo quando estava presente. Ele estava em Miami há quase 10 dias, participando de uma série de reuniões importantes para expandir os negócios da empresa de tecnologia que fundara anos atrás com 2 sócios. A empresa crescera exponencialmente, transformando Eduardo em um empresário de sucesso. Admirado em revistas de negócios, convidado para palestras e eventos. Ligava de vez em quando para a mãe, perguntas rápidas e protocolares sobre como ela estava, respostas automáticas dela dizendo que estava tudo bem, que não precisava se preocupar. Ele nunca insistia, nunca aprofundava, talvez porque não quisesse realmente saber, ou porque genuinamente acreditasse que estava tudo bem. Patrícia sempre se encarregava de garantir que Eduardo acreditasse nisso. Quando ele estava em casa, ela mudava completamente de comportamento. Tornava-se mais cordial, mais paciente. Às vezes, até incluía Dona Helena nas conversas superficiais sobre o clima ou sobre alguma notícia inofensiva. Mas assim que Eduardo saía para o escritório ou embarcava para uma de suas frequentes viagens de negócios, a máscara caía completamente e a verdadeira Patrícia emergia. Fria, controladora, meticulosa, obcecada por manter cada centímetro da casa e da vida dentro dos padrões rigorosos que ela mesma estabelecera. Aquela casa era o palco principal de sua vida digital cuidadosamente construída. Seu perfil no Instagram tinha mais de 200.000 seguidores, pessoas que acompanhavam cada detalhe de sua rotina aparentemente impecável e invejável. Fotos de cafés da manhã perfeitamente montados, com frutas orgânicas dispostas artisticamente. Decorações minimalistas com objetos de design escandinavo, roupas de grife usadas com uma casualidade estudada, viagens a destinos paradisíacos onde tudo parecia espontâneo, mas era milimetricamente planejado. Tudo cuidadosamente calculado, editado e filtrado para passar a imagem de uma vida perfeita, invejável, absolutamente sem falhas ou imperfeições. E Dona Helena, com suas roupas simples compradas em lojas populares, seus gestos lentos, marcados pela idade,
Sua tristeza silenciosa que pesava no ambiente não cabia nesse cenário plastificado. Era um elemento dissonante, uma imperfeição humana que precisava ser escondida, apagada, mantida longe das câmeras e dos olhares. Dona Helena terminou de preparar as rabanadas com mãos que tremiam levemente e cobriu a travessa com um pano de prato limpo e desbotado. Guardou tudo na geladeira da cozinha de serviço, longe da geladeira de inox da cozinha gourmet, onde Patrícia exibiria os pratos sofisticados encomendados de um buffet caro para o jantar daquela noite. Lavou as mãos devagar sob a água morna, secou-as no avental puído que usava havia anos, e então caminhou lentamente até seu quarto, cada passo pesando como se carregasse o mundo nas costas. Era um cômodo pequeno e sem charme, nos fundos do apartamento, próximo à área de serviço e ao quarto de Célia. Antigamente, fora o quarto de empregada de apartamentos antigos, e Patrícia convencera Eduardo com argumentos aparentemente lógicos de que seria melhor sua mãe ficar ali, já que o quarto tinha banheiro próprio e ela teria mais privacidade e independência. Na verdade, era uma forma elegante de mantê-la isolada, segregada, longe das áreas nobres do apartamento, longe das visitas importantes, longe da vida que Patrícia tentava vender como produto nas redes sociais. Dona Helena sentou-se na beira da cama estreita de solteiro e olhou pela janela pequena que dava para o poço de ventilação do prédio. Dali não se via o céu azul, não se via as árvores ou a cidade pulsante. Via apenas paredes cinzentas e sujas, janelas de outros apartamentos onde outras vidas aconteciam, tubulações expostas. Ela pensou em Minas Gerais, na casa humilde, mas digna onde criara Eduardo sozinha, depois que o marido partira atrás de uma oportunidade de trabalho em São Paulo que nunca se concretizou como prometido. Pensou nos sacrifícios imensos que fizera para que o filho pudesse estudar, se formar, construir uma vida melhor do que a dela. Trabalhara como costureira durante anos, costurando até altas horas da noite sob a luz fraca de uma lâmpada, prejudicando a própria visão para pagar a escola particular dele, os materiais, os cursos. E ele construiu essa vida melhor. Eduardo era um homem bem-sucedido, respeitado no mercado, financeiramente estável e seguro, mas de alguma forma dolorosa e incompreensível, no caminho para o sucesso material, ele se distanciara emocionalmente de tudo que um dia fora, de todos os valores que ela tentara ensinar. Ela não o culpava completamente. Não tinha raiva dele. A vida ensina muitas vezes de forma dura que as pessoas mudam, que as prioridades se transformam, que o sucesso tem um preço invisível mais alto. E talvez Eduardo realmente acreditasse que estava cuidando dela adequadamente ao trazê-la para morar naquele apartamento luxuoso de 300 metros quadrados, ao garantir que ela tivesse conforto material, roupas limpas, comida na mesa, médicos particulares. Ele não via porque não estava presente para ver o que acontecia quando não estava ali. Não via os olhares gélidos de Patrícia, as ordens secas disfarçadas de sugestões, as exclusões constantes e silenciosas, a humilhação cotidiana que vinha em pequenas doses, mas que acumuladas envenenavam a alma. E Dona Helena não tinha coragem de contar. Não queria ser vista como uma velha resmungona e problemática. Não queria causar conflitos no casamento do filho. Não queria ser um fardo ainda maior do que já sentia que era. Naquela noite, enquanto Patrícia recebia suas amigas influenciadoras na sala de jantar, com uma mesa posta digna de capa de revista de decoração, com flores importadas, louças de porcelana inglesa e taças de cristal, Dona Helena permaneceu trancada em seu quarto pequeno e abafado. Ouvia o som abafado, mas inconfundível das risadas estridentes, das conversas animadas sobre marcas de luxo e viagens internacionais, do tilintar elegante das taças de vinho francês. Era como estar em um mundo completamente paralelo, separada por paredes finas, mas intransponíveis de uma vida que acontecia sem ela, apesar dela, ignorando sua existência. Célia bateu levemente na porta por volta das 10 da noite, trazendo um prato cuidadosamente preparado com comida do jantar. Patrícia pediu que eu trouxesse algo para a senhora,
disse ela com voz baixa, mas ambas sabiam que era apenas uma formalidade vazia. Patrícia queria que Dona Helena ficasse alimentada e saudável, não por afeto genuíno ou preocupação amorosa, mas porque qualquer problema de saúde, qualquer internação ou emergência seria um tremendo incômodo, uma quebra na rotina perfeita que ela orquestrava. Dona Helena agradeceu com um sorriso cansado e comeu em silêncio, sentada na beira da cama estreita, ouvindo os sons distantes e abafados da festa, que não era dela, que nunca seria dela. Depois deitou-se cedo ainda com roupa, mas o sono não veio facilmente. Ficou olhando para o teto manchado, pensando em como a vida dá voltas estranhas e cruéis. Ela que um dia fora a única e absoluta referência de Eduardo, a pessoa que ele mais amava no mundo inteiro, aquela para quem ele corria nos momentos de medo ou alegria, agora era tratada como um objeto fora de lugar, um móvel velho que não combina com a decoração nova. Enquanto isso, do outro lado do Oceano Atlântico, em um hotel de luxo em Miami Beach, Eduardo estava sentado à beira da cama king size, olhando distraidamente para a tela do celular. Acabara de terminar mais uma reunião mentalmente exaustiva com investidores japoneses e sentia um cansaço que ia muito além do corpo físico. Era uma exaustão emocional profunda, um vazio crescente que vinha se instalando silenciosamente há meses, talvez anos, como uma sombra que se expande devagar, mas sem parar. Pensou em ligar para a mãe, mas olhou o relógio de pulso suíço que usava e calculou mentalmente que já devia ser muito tarde em São Paulo. Decidiu deixar para o dia seguinte, como sempre fazia. Mas algo o incomodava persistentemente. Uma sensação difusa e incômoda. Um desconforto emocional que não conseguia nomear ou localizar com precisão. Lembrou-se nitidamente da última vez que vira Dona Helena, alguns dias antes de embarcar para aquela viagem. Ela estava na sala, sentada em uma poltrona discreta no canto, quase invisível, e quando ele se aproximou para se despedir apressadamente, ela segurou sua mão com uma força incomum e inesperada, como se não quisesse soltá-la, como se pressentisse algo. Os olhos dela estavam úmidos, brilhando com lágrimas contidas, e Eduardo perguntou rapidamente se estava tudo bem. Ela assentiu depressa demais, forçou um sorriso trêmulo e disse que sim, que estava tudo bem, que ele viajasse tranquilo e focasse nas reuniões importantes. Mas aquele aperto de mão ficou, gravado em sua memória como uma marca física. Havia algo naquele gesto desesperado, algo que ele não soube ou não quis interpretar na hora, mas que agora, sozinho em um quarto de hotel impessoal a milhares de quilômetros de casa, começava a reverberar dentro dele como um sino de alerta, que não parava de tocar. Eduardo levantou-se da cama e foi até a janela enorme que ia do chão ao teto, olhando para as luzes vibrantes da cidade lá embaixo. Miami era efervescente, moderna, cheia de vida e movimento. Mas ele, paradoxalmente, sentia uma solidão profunda e cortante. E no fundo dessa solidão, começava a emergir uma pergunta incômoda que ele tentava há muito tempo não fazer. O que realmente estava acontecendo em sua casa? O que estava acontecendo com sua mãe? Ele balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Patrícia sempre garantia enfaticamente que estava tudo bem, que cuidava muito bem de Dona Helena, que a casa funcionava perfeitamente como um relógio suíço. Ele confiava nela. Ou, pelo menos, tentava convencer a si mesmo de que confiava. Mas por que então aquela inquietação persistente não o abandonava? Por que aquele aperto de mão da mãe o assombrava tanto? Eduardo pegou o celular com as mãos levemente trêmulas e abriu o aplicativo de mensagens. Digitou rapidamente uma mensagem para Patrícia, tentando soar casual. Como estão as coisas aí em casa? Minha mãe está bem? Como ela está se sentindo? A resposta veio alguns minutos depois, curta e genérica. Tudo ótimo por aqui, amor. Sua mãe está descansando bem. Não se preocupe com nada. Foca nas suas reuniões importantes. Te amo muito. Ele leu a mensagem 2, 3 vezes, mas algo fundamental nela não o acalmou como deveria. Talvez fosse o tom excessivamente genérico e vago, a falta de detalhes,
concretos e específicos. Ou talvez fosse apenas sua mente cansada e estressada, criando problemas imaginários onde não havia nenhum. Eduardo suspirou fundo e largou o celular na cama desarrumada. Precisava dormir. Amanhã seria mais um dia longo e intenso de negociações complexas, que exigiriam toda a sua concentração. Mas o sono, quando finalmente conseguiu vir depois de muito tempo, trouxe sonhos inquietantes e perturbadores. Eduardo se via criança novamente, com seus 6 ou 7 anos, correndo descalço pela casa simples e apertada em Minas Gerais, chamando pela mãe com aquela voz aguda de criança. Ela estava sempre lá naquele tempo, sempre presente, sempre disponível, sempre sorrindo mesmo quando estava exausta do trabalho. Mas no sonho, algo estava diferente e assustador. Quando ele finalmente chegava perto dela, estendendo as mãos pequenas, ela desaparecia como fumaça, e ele ficava completamente sozinho em um corredor longo, escuro e infinitamente vazio, gritando o nome dela sem obter nenhuma resposta, apenas eco e mais eco. Acordou no meio da madrugada, com o coração acelerado batendo forte no peito e a respiração pesada e irregular. Olhou ao redor desorientado e confuso, levando alguns segundos angustiantes até reconhecer o quarto impessoal do hotel. Levou mais alguns segundos para conseguir se acalmar minimamente. Era só um sonho. Repetiu para si mesmo como um mantra. Apenas um sonho sem sentido. Mas a sensação terrível de angústia permaneceu, grudada no peito como uma sombra viscosa que não se dissipava mesmo com a luz do abajur aceso. De volta a São Paulo, Dona Helena também acordou no meio daquela mesma noite, mas não por causa de um pesadelo. O sono leve e fragmentado da velhice a mantinha em um estado de semiconsciência constante. Além disso, ouvia barulho de vozes altas vindas da sala de estar. As amigas de Patrícia ainda estavam lá, e pelo tom alterado das risadas estridentes e das conversas que subiam de volume, já estavam bastante alteradas pelo vinho caro que fluía livremente. Dona Helena levantou-se devagar da cama, sentindo as articulações protestarem, e foi até a porta do quarto, encostando o ouvido cuidadosamente na madeira fria. "Mas você tem uma sogra morando aqui, Patrícia?" perguntou uma das vozes femininas, com um tom de genuína surpresa e curiosidade. "Nunca vi ela em nenhuma das suas fotos. Nem sabia que você era casada com alguém que tinha mãe ainda." A risada de Patrícia ecoou pelo apartamento, uma risada leve e artificial. "Tenho sim", respondeu ela com uma naturalidade gelada que congelou o sangue de Dona Helena. "Mas ela fica no quartinho dela nos fundos. Prefere assim. É meio tímida, sabe como é. Gente mais velha às vezes não consegue se adaptar bem a ambientes sociais modernos. Fica meio perdida, coitada. Eu tento incluir, mas ela mesma prefere ficar isolada." "Ah, entendo", comentou outra voz. "Minha sogra também é assim. Parece que vivem em outro planeta, não é mesmo?" As amigas riram em concordância, e a conversa seguiu rapidamente por outros rumos, comentando sobre um novo restaurante sofisticado que havia aberto em Pinheiros, e sobre uma viagem a Paris que uma delas estava planejando. Dona Helena afastou-se da porta lentamente, sentindo o peito apertar com uma dor que ia muito além do físico. Ela sabia perfeitamente bem que Patrícia mentia com uma facilidade assustadora. Não era escolha dela ficar isolada e escondida. Não era preferência sua viver como um fantasma na própria casa. Mas ouvir aquilo dito com tanta naturalidade, ouvir a nora distorcer completamente a realidade com tanta facilidade e sem o menor vestígio de culpa ou constrangimento, doía de uma forma que as palavras simplesmente não conseguiam alcançar ou expressar adequadamente. Voltou para a cama estreita e desconfortável, puxando o cobertor fino até o queixo, tentando desesperadamente se aquecer. Mas o frio que sentia não vinha de fora. Não era causado pela temperatura do ar. Vinha de dentro, de um lugar profundo e escuro da alma, onde a solidão absoluta e a rejeição constante haviam se instalado como hóspedes permanentes e indesejados que se recusavam a partir. Os dias seguintes foram uma repetição mecânica e deprimente do mesmo padrão estabelecido. Dona Helena acordava cedo antes do amanhecer,
Tomava café sozinha na cozinha de serviço enquanto a casa ainda dormia. Evitava cuidadosamente circular pelas áreas comuns nobres quando Patrícia estava acordada e circulando pelo apartamento. Às vezes, com uma vontade genuína de se sentir útil, tentava ajudar Célia com pequenas tarefas domésticas, dobrar toalhas, organizar a despensa. Mas até isso Patrícia desaprovava categoricamente. Dizia, com aquele tom condescendente, que a casa tinha funcionários bem pagos e treinados especificamente para isso, que Dona Helena deveria aproveitar para descansar e cuidar da própria saúde. Mas descansar ali, naquele contexto sufocante, significava ficar parada e imóvel, invisível e silenciosa, ocupando o menor espaço físico e emocional possível, praticamente deixando de existir. Eduardo ligou mais 2 vezes durante aquela semana longa, conversas rápidas e superficiais, sempre apressadas, com o som de trânsito ou aeroportos ao fundo. Conversas onde Dona Helena repetiu mecanicamente, como um robô programado, que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar com nada, que focasse nas reuniões importantes. Ela queria desesperadamente contar a verdade completa, queria dizer que se sentia sufocada e invisível, diminuída e apagada como uma vela que alguém assoprou. Mas as palavras simplesmente não conseguiam sair da garganta apertada. Tinha um medo paralisante de soar dramática e exagerada, de ser vista como uma velha problemática e reclamona, de afastar ainda mais emocionalmente o filho que já estava tão distante, tão inacessível. E assim, aprisionada entre silêncios pesados e mentiras bem intencionadas, mas destrutivas, a verdade dolorosa continuava escondida e enterrada, crescendo silenciosamente como uma sombra que se expandia e que logo, muito em breve, não caberia mais dentro daquela casa de aparências artificialmente perfeitas. A semana avançava inexoravelmente e o Natal se aproximava com sua tradicional promessa de união e amor familiar. Patrícia já começara a planejar meticulosamente a decoração elaborada da casa, que seria tema principal de uma série especial de postagens em seu perfil de Instagram. Havia contratado uma equipe cara de decoradores profissionais para transformar o apartamento em um verdadeiro cenário natalino sofisticado e digno de revista de decoração internacional, com árvore gigante de 3 metros importada, luzes brancas delicadas trazidas especialmente da Europa e enfeites minimalistas em tons neutros de prata e branco gelo. Nada de vermelho chamativo e popular, nada de enfeites caseiros que pudessem parecer cafona, nada que fugisse minimamente do padrão estético rigoroso que ela cultivava obsessivamente e que rendia milhares de curtidas e comentários admirados. Dona Helena observava tudo aquilo de longe, sempre de longe, como uma espectadora, invisível de uma peça de teatro na qual não tinha papel algum. Observava e lembrava-se com nostalgia dolorosa das árvores simples que enfeitava com tanto amor junto com Eduardo quando ele era apenas uma criança inocente. Aquelas árvores humildes, enfeitadas com bolas coloridas compradas em lojas populares, estrelas feitas de papel alumínio amassado e guirlandas artesanais de pipoca enfiada em linha de costura. Eram completamente imperfeitas, segundo os padrões modernos, mas eram genuinamente deles. Eram feitas com amor verdadeiro, com risos espontâneos, com memórias preciosas que nunca, jamais, se apagariam por completo da memória do coração. Certa manhã silenciosa, enquanto Patrícia estava fora para uma sessão de fotos comercial, Dona Helena encontrou por acaso uma caixa de papelão velha e empoeirada guardada no fundo escuro do armário apertado do seu quarto. Dentro dela, cuidadosamente embrulhado em papel de seda amarelado pelo passar implacável do tempo, estava um enfeite especial de Natal que Eduardo fizera com as próprias mãos aos 7 anos de idade. Era uma estrela irregular de papelão grosso, coberta com purpurina dourada, já bastante desbotada e descascada em alguns pontos, com o nome dele escrito com letras infantis e tortas no verso, usando caneta hidrocor azul. Ela segurou o enfeite precioso com extremo cuidado, com as mãos trêmulas,
como se fosse a coisa mais valiosa e preciosa do mundo inteiro, e finalmente permitiu-se chorar sem censura. Ali, completamente sozinha no quarto pequeno e abafado, longe de olhares julgadores, ela chorou todas as lágrimas que vinha segurando e acumulando há tanto tempo. Chorou pela distância emocional crescente, pela solidão esmagadora, por tudo que um dia tiveram juntos e que agora parecia tão irreversivelmente distante e perdido no passado. Quando Célia entrou silenciosamente no quarto para arrumar e trocar as roupas de cama, e a encontrou assim, sentada na beirada da cama com o enfeite infantil nas mãos trêmulas e o rosto completamente molhado de lágrimas que desciam sem parar, ela não disse absolutamente nada. Apenas sentou-se respeitosamente ao lado da idosa e colocou a mão calorosa sobre seu ombro magro e curvado. Às vezes, especialmente nos momentos mais difíceis, a companhia silenciosa e genuína vale infinitamente mais do que milhares de palavras vazias de conforto. E enquanto Dona Helena chorava silenciosamente em São Paulo, liberando uma dor acumulada há meses, Eduardo, confinado em Miami, sentia uma inquietação crescente e persistente que simplesmente não conseguia mais ignorar ou sufocar. Algo estava profundamente errado. Ele não sabia identificar exatamente o que, não conseguia nomear ou localizar a fonte exata do desconforto, mas sentia com uma certeza visceral que crescia a cada hora, e essa sensação incômoda começava a pesar muito mais do que qualquer reunião importante de negócios, mais do que qualquer contrato milionário que pudesse assinar, mais do que qualquer conquista profissional. Algo invisível, mas poderoso, o chamava de volta para casa com urgência. E dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, ele começava a perceber claramente que talvez devesse ouvir esse chamado insistente antes que fosse tarde demais, antes que algo irreparável acontecesse. Eduardo acordou na manhã seguinte com a decisão já tomada. Não conseguira voltar a dormir depois daquele pesadelo perturbador e passar as horas restantes da madrugada olhando para o teto do quarto de hotel, pensando, remoendo memórias, sentindo um peso crescente no peito. Às 6 da manhã, quando a luz pálida começou a entrar pelas cortinas, ele já estava sentado na beira da cama com o celular na mão, verificando voos disponíveis para São Paulo. Tinha uma reunião crucial marcada para aquela tarde com investidores coreanos, uma negociação que vinha sendo preparada há meses e que poderia significar a expansão definitiva da empresa para o mercado asiático. Eram milhões de dólares em jogo. Mas pela primeira vez em muitos anos, Eduardo sentiu que dinheiro não era a coisa mais importante. Havia algo maior, algo mais urgente chamando sua atenção. Sua mãe. A lembrança daquele aperto de mão, daqueles olhos úmidos, daquela despedida estranha não saía de sua cabeça. Ligou para Roberto, seu sócio e melhor amigo, que também estava em Miami. A voz sonolenta de Roberto atendeu após alguns toques. Alô, Eduardo? São 6 da manhã, cara. Aconteceu alguma coisa? Preciso voltar para São Paulo. Hoje? Disse Eduardo sem rodeios. Você consegue assumir a reunião com os coreanos? Houve uma pausa do outro lado da linha. Hoje? Eduardo, essa reunião é crucial. A gente preparou isso por meses. O que aconteceu? Eu sei. Eu sei que é importante. Mas preciso ir. É sobre minha mãe. Tenho um pressentimento ruim. Muito ruim. Roberto suspirou. Sua mãe está doente? Não sei. Não exatamente. Mas algo está errado. Eu sinto. Outra pausa. Roberto conhecia Eduardo há 15 anos, desde os tempos da faculdade. Sabia que o amigo não era de tomar decisões impulsivas, especialmente quando se tratava de negócios. Se ele estava dizendo que precisava ir, havia uma razão séria. Tudo bem, disse Roberto finalmente. Eu assumo a reunião. Mas você tem certeza disso? Tenho. Obrigado, Roberto. Te devo essa. Vai tranquilo. E espero que sua mãe esteja bem. Eduardo desligou e imediatamente reservou o primeiro voo disponível para São Paulo, que sairia às 10 da manhã. Fez a mala rapidamente, pegou um táxi para o aeroporto e durante todo o trajeto sentiu uma urgência crescente, como se cada minuto perdido fosse crucial.
Tentou ligar para Patrícia para avisar que estava voltando, mas ela não atendeu. Deixou uma mensagem de texto breve. Voltando hoje. Chego à noite. A resposta de Patrícia veio alguns minutos depois. Por quê? Aconteceu algo com os negócios? Ele digitou rapidamente. Preciso ver minha mãe. Patrícia demorou alguns minutos para responder. Está tudo bem com ela. Você não precisa se preocupar. Termine suas reuniões. Eduardo olhou para a mensagem e sentiu algo estranho. Não era exatamente o que ela dizia, mas como dizia. Havia uma frieza, uma pressa em tranquilizá-lo que parecia forçada. Guardou o celular sem responder e embarcou no avião com o coração apertado. As 9 horas de voo foram uma tortura psicológica. Eduardo não conseguiu dormir, não conseguiu se concentrar em trabalho, não conseguiu fazer nada além de pensar. Pensou em sua infância, nas dificuldades que enfrentaram juntos, nos sacrifícios silenciosos que sua mãe fizera para garantir que ele tivesse oportunidades. Lembrou de como ela costurava até tarde da noite para pagar suas aulas de inglês, de como vendia bolos para vizinhos para comprar seus livros escolares, de como nunca, nem uma única vez, reclamou ou fez questão de que ele soubesse o peso que carregava. E o que ele fizera em troca? Construíra uma empresa de sucesso, ganhara dinheiro, comprou um apartamento luxuoso, mas havia se afastado. Não fisicamente apenas, mas emocionalmente. As ligações ficaram mais curtas, as visitas mais raras, as conversas mais superficiais. Ele dizia a si mesmo que estava ocupado construindo um futuro melhor, mas agora, a 12.000 metros de altitude, começava a questionar. Melhor para quem? Lembrou-se de quando levou Dona Helena para morar com ele e Patrícia, 3 anos atrás. Na época, pareceu a decisão certa. Ela estava sozinha em Minas, envelhecendo, precisando de cuidados. Ele achava que trazê-la para São Paulo, para um apartamento espaçoso com todo o conforto, seria uma forma de retribuir tudo o que ela fizera. Mas será que ela estava feliz ali? Será que ele realmente prestara atenção? Eduardo fechou os olhos e forçou a memória. Quando foi a última vez que sentou com sua mãe para conversar de verdade? Não uma conversa rápida sobre saúde ou se ela precisava de algo, mas uma conversa real sobre a vida, sobre memórias, sobre sentimentos? Não conseguia lembrar. E isso doía mais do que qualquer coisa. O avião finalmente pousou em Guarulhos às 9 da noite. Eduardo pegou apenas a mala de mão e saiu rapidamente do aeroporto, chamando um táxi. Durante o trajeto pela Marginal Tietê, iluminada pelas luzes da cidade, tentou ligar para casa. Patrícia atendeu no quarto toque. Oi, amor. Já está chegando? Estou no táxi. Chego em meia hora. Como está minha mãe? Ela está bem, Eduardo. Já jantou e está no quarto dela descansando. Você realmente não precisava ter voltado correndo assim. Preciso vê-la, disse ele simplesmente. Havia algo no tom de Patrícia que o incomodava, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Desligou e ficou olhando para a cidade passar pela janela, sentindo uma ansiedade crescente. Enquanto isso, no apartamento, Patrícia desligou o telefone com uma expressão tensa. Célia estava na cozinha terminando de lavar a louça do jantar e percebeu a mudança no ambiente. Patrícia entrou na cozinha com passos rápidos. Eduardo está voltando hoje. Chega em meia hora. Célia apenas assentiu, mas sentiu um alívio imenso. Talvez finalmente as coisas pudessem mudar. Patrícia, no entanto, estava calculando. Vai até o quarto da Helena e pede para ela ficar lá. Diz que Eduardo está cansado da viagem e que é melhor ela não incomodá-lo hoje à noite. Amanhã eles conversam. Célia hesitou. Com todo respeito, dona Patrícia, mas o seu Eduardo voltou justamente para ver a mãe dele. Acho que ela deveria estar na sala quando ele chegar. Patrícia virou-se bruscamente, seus olhos frios fixos em Célia. Não me lembro de ter pedido sua opinião, Célia. Faça o que estou mandando. Célia abaixou a cabeça, mas algo dentro dela se revoltou. Eram anos observando aquela situação, anos vendo Dona Helena definhar em silêncio. Ela respirou fundo e disse, com uma voz firme que surpreendeu a si mesma. Não vou fazer isso, Dona Patrícia.
Com todo respeito, mas não vou. Se a senhora quiser falar com Dona Helena, a senhora fala. O silêncio que se seguiu foi tenso e pesado. Patrícia abriu a boca para repreender Célia, possivelmente demiti-la ali mesmo, mas ouviu o som da chave girando na fechadura da porta principal. Eduardo havia chegado. Patrícia rapidamente recompôs a expressão, colocou um sorriso ensaiado no rosto e saiu da cozinha para receber o marido. Eduardo entrou no apartamento com a mala na mão, visivelmente cansado, mas determinado. "Oi, amor", disse Patrícia, se aproximando para beijá-lo. "Que surpresa você voltar assim, estava com saudade." Eduardo correspondeu ao beijo mecanicamente, seus olhos já procurando pela casa. "Onde está minha mãe?" "No quarto dela, descansando." Ela jantou cedo e já se recolheu. Sabe como ela é, gosta de dormir cedo. Eduardo olhou para o relógio. Eram 9h30. Cedo demais. "Vou vê-la." "Amor, ela já deve estar dormindo. Por que você não toma um banho, relaxa, e amanhã cedo você conversa com ela com calma?" Mas havia algo na insistência de Patrícia que disparou um alarme na cabeça de Eduardo. "Vou vê-la agora", repetiu, com um tom mais firme. Largou a mala na sala e caminhou em direção aos fundos do apartamento, onde ficava o quarto de sua mãe. Patrícia o seguiu, tentando pensar em algo para dizer, mas Eduardo já estava batendo levemente na porta. "Mãe, sou eu, Eduardo. Posso entrar?" Houve um momento de silêncio do outro lado, seguido de um barulho de alguém se levantando apressadamente. A porta se abriu e Dona Helena apareceu, vestindo uma camisola simples, os olhos arregalados de surpresa. "Eduardo, você voltou?" "Mas eu pensei..." Sua voz falhou quando ela viu o filho ali, parado à sua frente. E então, sem conseguir se controlar, seus olhos encheram de lágrimas. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Havia algo profundamente errado. Sua mãe parecia menor, mais frágil, mais apagada do que quando ele saíra para a viagem. E aqueles olhos carregavam uma tristeza que ele nunca vira antes. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou Eduardo, entrando no quarto pequeno e fechando a porta atrás de si, deixando Patrícia do lado de fora. Dona Helena balançou a cabeça rapidamente, enxugando as lágrimas. "Nada, filho. Está tudo bem. Eu só fiquei feliz de te ver. Não esperava você hoje." Eduardo olhou ao redor do quarto. Era a primeira vez em meses que realmente prestava atenção naquele espaço. Era pequeno, muito pequeno. A janela dava para o poço, de ventilação. Os móveis eram simples, básicos. Não havia nada pessoal, nenhuma foto, nenhum objeto que tornasse aquele lugar um lar. Era apenas um quarto de hóspede. Ou pior, um quarto de empregada. "Por que você está chorando?" insistiu Eduardo, sentando-se na beira da cama estreita. "Não estou chorando", tentou disfarçar Dona Helena. "É só emoção de te ver. Mãe, por favor. Eu sei que tem algo errado. Eu sinto. Diz para mim. O que está acontecendo aqui?" Dona Helena olhou para o filho, para aquele homem que um dia fora seu menino e sentiu o peito apertar. Ela queria tanto contar, queria tanto abrir o coração e deixar sair toda a dor que vinha acumulando. Mas tinha medo. Medo de causar problemas, medo de ser vista como uma velha dramática, medo de perder o pouco que ainda tinha. "Está tudo bem, Eduardo", repetiu ela, mas sua voz tremeu. Eduardo segurou as mãos dela, mãos frias e trêmulas. "Mãe, eu vim de Miami porque tive um pressentimento. Porque sonhei com você. Porque algo me dizia que você precisava de mim. Por favor, não minta. O que está acontecendo?" E foi naquele momento, com o filho segurando suas mãos, com aqueles olhos preocupados fixos nos dela, que a represa finalmente se rompeu. Dona Helena começou a chorar de verdade, um choro profundo e doloroso que vinha sendo contido há tanto tempo. "Eu me sinto invisível, Eduardo", saiu em um sussurro quebrado. "Eu me sinto como se não pertencesse a lugar nenhum, como se fosse um peso, um incômodo. Eu tento ocupar o menor espaço possível, tento não atrapalhar, mas mesmo assim..." Eduardo sentiu o coração se partir. "Mesmo assim o quê, mãe?"
O que acontece quando eu não estou aqui? Dona Helena olhou para a porta fechada, sabendo que Patrícia provavelmente estava do outro lado, e baixou ainda mais a voz. Ela não gosta de mim aqui. Eu entendo, é a casa dela. Ela tem o direito de querer as coisas de um jeito. Mas às vezes eu me sinto tão sozinha, tão... Eduardo puxou a mãe para um abraço, e ela enterrou o rosto em seu ombro, chorando tudo o que havia segurado. Ele sentiu a fragilidade do corpo dela, sentiu como ela parecia ter encolhido, e uma raiva começou a crescer dentro dele. Não raiva dela, mas raiva de si mesmo por não ter visto, por não ter prestado atenção, por ter estado tão ausente. Me desculpa, mãe, disse ele com a voz embargada. Me desculpa por não ter percebido antes. Eu estava tão focado no trabalho, tão preocupado com coisas que não importam, que não vi o que estava acontecendo na minha própria casa. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados, enquanto Dona Helena chorava e Eduardo tentava processar tudo o que estava descobrindo. Quando ela finalmente se acalmou um pouco, ele se afastou e olhou nos olhos dela. Quero que você me conte tudo, desde o começo. O que acontece aqui quando eu não estou? E Dona Helena, cansada de carregar aquele peso sozinha, começou a contar. Falou das humilhações sutis, das ordens disfarçadas de sugestões, de como era mantida longe das visitas, de como seu cheiro de comida incomodava, de como sua presença quebrava a estética da casa. Falou de como ficava trancada no quarto durante jantares, de como era tratada como um móvel fora de lugar, de como havia se tornado invisível na própria casa que deveria ser sua também. Eduardo ouvia tudo em silêncio, sentindo a raiva crescer a cada palavra. Não era uma raiva explosiva, mas uma raiva fria e determinada. Como ele não vira, como deixara isso acontecer. Quando Dona Helena terminou de contar, ele ficou em silêncio por um momento, processando. Então se levantou e disse, com uma calma que contrastava com a tempestade que sentia por dentro: Você não vai dormir aqui hoje. Eduardo abriu o armário pequeno e começou a pegar algumas roupas da mãe. Vem, você vai dormir na suíte principal comigo. E amanhã a gente resolve isso de uma vez por todas. Mas, Eduardo, Patrícia vai... Não me importa o que Patrícia vai dizer, interrompeu ele com firmeza. Essa é minha casa também, e você é minha, mãe. Você deveria estar na melhor suíte desse apartamento, não aqui nesse quartinho. Eu fui um idiota de não perceber isso antes, mas agora percebi. E as coisas vão mudar. Ele ajudou a mãe a pegar algumas coisas e saíram do quarto juntos. Patrícia estava na sala, fingindo mexer no celular, mas obviamente esperando. Quando viu Eduardo saindo com Dona Helena e algumas roupas dela, levantou-se alarmada. O que está acontecendo? Minha mãe vai dormir na suíte principal comigo hoje, disse Eduardo sem parar de caminhar. Eduardo, precisamos conversar sobre isso, tentou Patrícia, seguindo-os. Amanhã conversamos. Hoje estou cansado e só quero cuidar da minha mãe. Ele levou Dona Helena até a suíte principal, aquela com a cama enorme, o closet espaçoso, o banheiro com banheira de hidromassagem. Dona Helena olhou ao redor, meio perdida, como se estivesse entrando em um território proibido. Filho, eu não posso... Pode sim. E vai. Toma um banho, se troca e descansa. Está em casa. Eduardo saiu do quarto para buscar água e algo para a mãe comer. Na sala, encontrou Patrícia esperando, agora com uma expressão menos controlada. Eduardo, precisamos conversar agora. Não, Patrícia, agora não. Estou exausto e preciso processar muita coisa. Processar o quê? O que sua mãe disse? Ela está confusa, Eduardo. Pessoas idosas às vezes ficam confusas, dramáticas. Minha mãe não está confusa, cortou Eduardo, virando-se para encará-la. Ela está sofrendo. E eu não vi porque estava cego, ausente. Mas agora eu vi. E as coisas vão ser diferentes. Você está exagerando. Eu cuido dela, Eduardo. Ela tem tudo aqui. Ela tem coisas. Mas ela não tem dignidade. Ela não tem respeito. Ela não tem um lar. Ela tem um quarto minúsculo onde você a esconde quando recebe suas amigas. Patrícia empalideceu. Ela te disse isso? Ela não precisou dizer. Eu vi. Pela primeira vez em muito tempo eu realmente vi.
Eduardo foi até a cozinha, preparou um chá quente e pegou algumas torradas. Voltou para a suíte onde Dona Helena já estava deitada na cama enorme, parecendo pequena e perdida em meio a tantos travesseiros. Ele colocou a bandeja ao lado dela. Come um pouco e descansa. Amanhã conversamos mais. Eduardo, eu não quero causar problemas entre você e Patrícia. Mãe, você não está causando nada. Eu que fui negligente. Mas isso acaba agora. Ele beijou a testa dela e saiu do quarto, fechando a porta suavemente. No corredor, Patrícia o esperava, braços cruzados. Vamos conversar no escritório, disse Eduardo. Os dois entraram no escritório e Eduardo fechou a porta. Por um longo momento, ficaram em silêncio, apenas se olhando. O que você quer que eu diga? Começou Patrícia, com um tom defensivo. Quero a verdade. Como você trata minha mãe quando eu não estou aqui? Eu não maltrato ela, se é isso que está pensando. Eu apenas tento manter a casa organizada, funcional. Ela não se adapta bem ao estilo de vida que temos. Estilo de vida? Que estilo de vida, Patrícia? Uma vida de aparências? De fotos perfeitas. Minha mãe não é uma peça de decoração que pode ser escondida quando não combina com a estética. Você não entende a pressão que tenho, Eduardo. Minha carreira depende da imagem que projeto. E sua mãe? Minha mãe o quê? Não é jovem o suficiente? Não é sofisticada o suficiente? Não serve para suas fotos? Você está distorcendo tudo. Não, Patrícia. Pela primeira vez estou vendo tudo com clareza, e não gosto do que estou vendo. A discussão continuou por mais de 1 hora, com Patrícia tentando se defender e Eduardo começando a entender a dimensão do problema. Quando finalmente saíram do escritório, já passava de meia-noite. Eduardo foi até a suíte principal e encontrou sua mãe dormindo, finalmente relaxada. Ele ficou olhando para ela por um momento, sentindo um misto de amor, culpa e determinação. Deitou-se no sofá do quarto para não perturbá-la e ficou ali, acordado, planejando o que faria no dia seguinte. Uma coisa estava clara: as coisas não podiam continuar como estavam. Precisavam mudar, e mudariam. A manhã seguinte chegou com um silêncio pesado no apartamento. Eduardo acordou cedo, depois de uma noite mal dormida no sofá da suíte. Dona Helena ainda dormia profundamente, exausta emocionalmente pelos eventos da noite anterior. Ele a cobriu melhor com o edredom e saiu do quarto em silêncio, fechando a porta com cuidado. Na cozinha, encontrou Célia preparando café. Ela o cumprimentou com um aceno de cabeça respeitoso. Bom dia, seu Eduardo. Bom dia, Célia. Ele hesitou por um momento, então perguntou. Há quanto tempo você trabalha aqui? 6 anos, senhor. Eduardo assentiu, servindo-se de café. Posso te fazer uma pergunta honesta? Claro, senhor. Como a Patrícia trata minha mãe quando eu não estou? Célia baixou os olhos, claramente desconfortável. Seu Eduardo, eu... Por favor, Célia. Preciso saber a verdade. Não vou te julgar por nada. Só quero entender o que realmente acontece aqui. Célia respirou fundo. Ela olhou para o corredor, certificando-se de que estavam sozinhos, e então começou a falar com voz baixa, mas firme. Dona Patrícia. Ela trata Dona Helena como se ela não devesse estar aqui. Ordena que ela fique no quarto quando tem visitas. Reclama de tudo que ela faz, do cheiro da comida, do barulho, da presença dela. Dona Helena passa o dia inteiro tentando não incomodar, não fazer barulho, não existir. É triste, seu Eduardo. Muito triste. Eduardo sentiu o peito apertar. Por que você nunca me contou? Célia o olhou com uma expressão de quem carregava um peso há muito tempo. Porque eu sou empregada, seu Eduardo. Se eu falasse algo contra a Dona Patrícia, ela me mandaria embora. E eu tenho 2 filhas para sustentar. Eu quis falar tantas vezes, mas eu entendo. Eduardo colocou a xícara na bancada. E eu te agradeço por me contar agora. Você não vai ser mandada embora, eu garanto. Naquele momento, Patrícia entrou na cozinha, já arrumada impecavelmente apesar da hora. Seus olhos frios pousaram em Eduardo e depois em Célia. Célia, você pode nos dar licença? A empregada saiu rapidamente, aliviada por escapar daquela situação. Eduardo e Patrícia ficaram sozinhos,
o silêncio tenso entre eles. Dormiu bem? Perguntou Patrícia, com um tom que tentava soar casual, mas falhava. Não muito. Passei a noite pensando. Eduardo, acho que você está exagerando tudo isso. Sua mãe está bem cuidada aqui. Ela não está bem, Patrícia. Ela está sofrendo. E eu fui um idiota de não perceber. Pessoas idosas são sensíveis. Ela pode ter interpretado mal algumas coisas. Algumas coisas? Eduardo se virou para encará-la diretamente. Você a mantém escondida em um quartinho. Você a proíbe de aparecer quando tem visitas. Você trata minha mãe como se ela fosse uma vergonha para você. Eu não trato ela assim. Então, como você trata? Me diz, Patrícia, como você age quando eu não estou aqui? Patrícia cruzou os braços defensivamente. Eu mantenho a casa funcionando. Eu tenho um trabalho, Eduardo. Um trabalho que depende da imagem que projeto. Sua mãe não entende isso. Minha mãe não precisa entender. Ela só precisa ser tratada com dignidade e respeito. E isso você não está dando. Você está me julgando sem entender meu lado, então me explica. Me faz entender por que você acha aceitável humilhar uma senhora de 73 anos que nunca te fez nada além de existir. Patrícia abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez, ela não tinha argumentos prontos, não tinha justificativas bem elaboradas. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e definitivo. Não consigo mais ficar casado com alguém que trata minha mãe assim, disse Eduardo finalmente, sua voz baixa, mas firme. Patrícia empalideceu. O que você está dizendo? Estou dizendo que as coisas precisam mudar drasticamente, ou nosso casamento acabou. E não estou falando de mudanças superficiais. Estou falando de uma transformação completa na forma como você vê e trata minha mãe. Você está me dando um ultimato? Estou te dizendo a verdade. Eu trouxe minha mãe para morar aqui porque pensei que seria melhor para ela. Mas transformei a vida dela em um inferno, e isso eu não posso aceitar. Não vou escolher entre você e ela, Patrícia, porque não deveria ter que escolher. Mas se você me forçar, você já sabe qual será minha escolha. Patrícia ficou em silêncio, processando. Ela sempre soubera que Eduardo amava a mãe, mas nunca imaginou que ele chegaria a esse ponto. Sempre achara que poderia gerenciar a situação, manter Dona Helena afastada sem que Eduardo realmente percebesse. Mas agora, confrontada com a possibilidade real de perder o casamento, o apartamento, o estilo de vida, ela começou a calcular. O que você quer que eu faça? Perguntou finalmente. Quero que você trate minha mãe como um ser humano, com respeito, com carinho, como parte da família. Quero que ela se sinta em casa, não como uma intrusa. Quero que você entenda que sua vida perfeita nas redes sociais não vale mais do que a dignidade de uma pessoa. E se eu não conseguir? Se eu não souber como fazer isso? Então você aprende, ou você vai embora. As palavras caíram como uma sentença. Patrícia olhou para Eduardo, procurando algum sinal de que ele estava blefando, mas encontrou apenas determinação. Ela assentiu lentamente. Eu vou tentar. Não quero que você tente. Quero que você faça. Naquele momento, Dona Helena apareceu na porta da cozinha, vestindo um roupão que Eduardo havia deixado para ela. Parecia pequena e frágil, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma fagulha de esperança que não estava lá antes. Bom dia, disse ela timidamente. Bom dia, mãe. Eduardo sorriu. E foi até ela beijando sua testa. Dormiu bem? Dormi. Melhor do que em muito tempo. Patrícia observou a cena em silêncio. Havia uma parte dela que queria se rebelar, que queria argumentar que não era justo Eduardo mudar tudo por causa de uma velha. Mas havia outra parte, menor e mais quieta, que começava a reconhecer que talvez, apenas talvez, ela estivesse errada. Vamos tomar café juntos, propôs Eduardo, conduzindo a mãe até a mesa da cozinha gourmet, aquela mesa onde Dona Helena nunca se sentara antes. Patrícia hesitou, mas então se juntou a eles. Foi um café da manhã, silencioso e desconfortável. Mas foi um começo. Mais tarde, naquela manhã, Eduardo teve uma longa conversa com Dona Helena sobre o futuro. Eles se sentaram na sala principal, no sofá grande que ela sempre evitara,
e conversaram como não faziam há anos. Mãe, eu quero que você me perdoe. Por tudo. Por ter sido ausente, por não ter visto o que estava acontecendo, por ter deixado você sofrer. Dona Helena segurou a mão do filho. Não precisa pedir desculpas, Eduardo. Você estava vivendo sua vida. Mas viver minha vida não deveria significar abandonar você. Eu me perdi no caminho. Fiquei tão obcecado com sucesso, com dinheiro, com impressionar as pessoas, que esqueci o que realmente importa. Você construiu uma vida bonita. Mas a que preço? Eduardo olhou ao redor do apartamento luxuoso. Tudo isso não vale nada se as pessoas que amo estão sofrendo dentro dele. Dona Helena sorriu, um sorriso triste, mas grato. Você sempre foi um bom menino, Eduardo. Só se perdeu um pouco. Mas agora você encontrou o caminho de volta. Eles ficaram assim por um tempo, apenas segurando as mãos um do outro, reconectando-se em um silêncio que dizia mais do que palavras poderiam expressar. À tarde, Eduardo teve outra conversa, desta vez com Patrícia. Ele a chamou no escritório e fechou a porta. Precisamos estabelecer algumas regras novas para esta casa, começou ele. Patrícia o escutou em silêncio enquanto ele delineava as mudanças. Dona Helena teria um quarto melhor, com janela de verdade. Ela poderia circular livremente pela casa, cozinhar quando quisesse, receber visitas se desejasse. Ela seria incluída em refeições, conversas, decisões sobre a casa. Ela não seria mais escondida. E quanto ao meu trabalho? Perguntou Patrícia. Minhas fotos, meu perfil? Você pode continuar com seu trabalho, mas minha mãe faz parte desta família. E se ela aparecer nas suas fotos, não vejo problema nisso. Na verdade, acho que seria honesto. Mostrar que a vida real inclui todas as gerações, não apenas a juventude artificial. Meus seguidores não vão gostar. Então talvez você precise repensar que tipo de seguidores você quer. Eduardo olhou para ela seriamente. Patrícia, eu entendo que sua carreira é importante para você, mas ela não pode ser mais importante do que tratar as pessoas com dignidade. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. Então disse com uma voz pequena: Eu não sei se consigo mudar. Eu sou assim, há tanto tempo. Todos podemos mudar. A questão é se queremos. E se eu não conseguir? E se eu tentar e falhar? Então, pelo menos você terá tentado. Mas, Patrícia, preciso que você entenda. Não é opcional. Ou você muda, ou você vai embora. Não vou mais permitir que minha mãe seja tratada assim. Nunca mais. Nos dias seguintes, houve uma transformação lenta, mas visível no apartamento. Eduardo pessoalmente escolheu um quarto melhor para Dona Helena, uma suíte com janela que dava para a rua, com luz natural e vista para as árvores. Ele a ajudou a decorar o espaço com fotos antigas, com lembranças de Minas, com objetos que faziam aquele lugar parecer dela. Patrícia observava tudo com uma mistura de ressentimento e curiosidade. Havia momentos em que ela queria voltar ao padrão antigo, reestabelecer o controle que tinha. Mas havia outros momentos, mais raros, em que ela via Eduardo e Dona Helena rindo juntos de alguma memória antiga e sentia algo que não conseguia nomear. Talvez fosse inveja. Talvez fosse reconhecimento de que havia algo ali que ela nunca tivera. Uma noite, enquanto Eduardo estava no escritório trabalhando, Patrícia encontrou Dona Helena na cozinha, preparando mais rabanadas. Ela parou na porta, observando a idosa trabalhando com aquelas mãos trêmulas, mas dedicadas. "Posso entrar?" perguntou Patrícia, sua voz surpreendentemente hesitante. Dona Helena se virou, surpresa. Claro. Patrícia entrou devagar, como quem entra em território desconhecido. Olhou para as rabanadas sendo preparadas e disse: "Eduardo adorava isso quando criança." Dona Helena assentiu. Era a sobremesa favorita dele, especialmente no Natal. Houve um silêncio desconfortável. Então Patrícia disse com dificuldade: "Eu não tive uma relação boa com minha mãe. Ela era crítica, controladora. Eu sempre jurei que seria diferente, mas acho que acabei sendo pior. Só que de outra forma." Dona Helena parou de trabalhar e olhou para Patrícia. Não conhecia essa versão dela, vulnerável e honesta. "Não estou tentando me desculpar", continuou Patrícia. "O que fiz foi errado.
Eu sei disso, mas estou tentando entender por que fiz. E acho que parte de mim invejava a relação que você tem com Eduardo. Aquele amor incondicional. Eu nunca tive isso. Dona Helena ficou em silêncio por um momento. Então disse, gentilmente, não é tarde para aprender a amar de forma diferente. Não sei se consigo, ninguém sabe até tentar. Aquela conversa não resolveu tudo. Não apagou os meses de humilhação e dor. Mas foi um começo, um pequeno passo em direção a algo diferente. Eduardo, quando soube daquela conversa por Célia, que havia testemunhado de longe, sentiu uma esperança cautelosa. Talvez houvesse um caminho, talvez as pessoas realmente pudessem mudar. Mas ele também sabia que não podia baixar a guarda. A verdadeira mudança levava tempo e ele precisava estar vigilante. Por sua mãe. Pela primeira vez em anos, ele estava realmente presente. E isso fazia toda a diferença. O Natal se aproximava rapidamente. A árvore de 3 metros ainda estava montada na sala, com seus enfeites sofisticados e luzes brancas. Mas, agora no topo, Eduardo havia colocado a estrela de papelão que Dona Helena guardara, aquela que ele mesmo fizera aos 7 anos. Era imperfeita, desbotada, completamente fora do padrão estético do resto da decoração, mas era real. Era dele. Era deles. Patrícia olhou para aquela estrela com uma mistura de sentimentos. Parte dela queria arrancá-la e substituir por algo que combinasse com o resto. Mas outra parte começava a entender que havia beleza na imperfeição, que havia verdade naquilo que é genuíno, mesmo que não seja perfeito. Ela tirou uma foto da árvore com a estrela no topo e postou, em seu perfil com uma legenda simples. Às vezes, as melhores decorações são aquelas que carregam memórias. Os comentários que vieram foram surpreendentes. Muitos seguidores compartilharam suas próprias histórias de enfeites imperfeitos, mas queridos. Alguns disseram que aquela era a postagem mais real que ela já havia feito. Patrícia olhou para aqueles comentários e sentiu algo mudar dentro dela. Talvez a perfeição não fosse tão importante quanto ela pensava. Talvez as pessoas se conectassem mais com a verdade do que com a fantasia. Não seria uma transformação da noite para o dia. Haveria recaídas, momentos de tensão, discussões. Mas havia agora algo que não existia antes. Havia consciência. Havia esforço. Havia a possibilidade de mudança. E às vezes era tudo o que se precisava para começar a reconstruir o que havia sido quebrado. A véspera de Natal chegou com um céu cinzento sobre São Paulo, prenunciando chuva. No apartamento do Morumbi, uma atmosfera completamente diferente pairava no ar. Dona Helena acordou em seu quarto novo, com a luz natural entrando pela janela ampla, e por um momento esqueceu onde estava. Então lembrou. Lembrou de tudo que havia mudado nas últimas 2 semanas. Ela se levantou devagar, ainda se acostumando com aquele espaço que era verdadeiramente dela. Havia fotos nas paredes, fotos dela com Eduardo criança, fotos da casa em Minas, fotos de momentos que ela pensava estarem perdidos apenas na memória. Eduardo havia passado dias digitalizando álbuns antigos, emoldurando imagens, transformando aquele quarto em um verdadeiro lar. Na cozinha, encontrou Eduardo já preparando o café. Ele sorriu ao vê-la. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Dormi ótimo. Ainda não acredito que isso é real. É real. E vai continuar sendo. Eles tomaram café juntos, conversando sobre os preparativos para o jantar de Natal daquela noite. Eduardo havia convidado Roberto, seu sócio, e a família dele. Queria que o Natal fosse uma celebração verdadeira, não uma encenação para fotos. Patrícia apareceu algum tempo depois, vestida de forma mais casual do que o habitual. Nos últimos dias, ela vinha tentando. Não era fácil, e havia momentos em que o velho padrão ameaçava retornar, mas ela estava genuinamente se esforçando. Bom dia, disse ela, com um tom que tentava soar natural. Bom dia, Patrícia, respondeu Dona Helena, ainda com certa cautela. Eduardo observou a interação. Sabia que a relação entre as duas estava longe de ser resolvida. Patrícia ainda não havia se desculpado formalmente, e Dona Helena ainda guardava mágoas profundas.
Mas pelo menos agora havia diálogo, havia tentativa, havia um caminho sendo construído. Mais tarde, naquela manhã, enquanto Eduardo saiu para comprar alguns ingredientes que faltavam para o jantar, Dona Helena e Patrícia ficaram sozinhas no apartamento. Célia tinha o dia de folga para passar o Natal com as filhas. Um silêncio pesado pairou entre as duas mulheres por alguns minutos. Então Patrícia, tomando coragem, se aproximou de Dona Helena, que estava na sala, olhando pela janela. Helena, começou ela com voz hesitante, eu preciso falar com você. Dona Helena se virou surpresa. Pode falar. Patrícia respirou fundo. Eu quero pedir desculpas, de verdade, pelo que fiz com você nesses últimos anos. Foi cruel, foi desumano, e não tenho desculpas que justifiquem. Eu estava tão obcecada com minha imagem, com minha vida perfeita, que esqueci que você é uma pessoa. Uma pessoa que merece respeito e dignidade. Dona Helena ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Eram palavras que ela nunca esperou ouvir. Eu não sei se consigo ser a nora que você merece, continuou Patrícia, sua voz tremendo levemente. Eu não sei se consigo mudar completamente quem eu me tornei, mas estou tentando. E vou continuar tentando, porque Eduardo me fez entender que algumas coisas são mais importantes do que seguidores no Instagram ou fotos perfeitas, e você é uma dessas coisas. Por que você fez isso? Perguntou Dona Helena finalmente. Por que me tratou assim? Eu nunca te fiz nada. Patrícia baixou os olhos, porque você representava tudo que eu tentava negar. Envelhecimento, imperfeição, vida real. Minha mãe era dura comigo, sempre me criticando, sempre me fazendo sentir inadequada. Eu jurei que seria diferente, que construiria uma vida perfeita onde nada me machucasse. Mas acabei machucando você no processo, e isso é imperdoável. Dona, Helena olhou para aquela mulher, vendo pela primeira vez não o monstro que a atormentara, mas uma pessoa com suas próprias feridas e inseguranças. Não é imperdoável, disse Dona Helena, surpreendendo a si mesma. É difícil de perdoar. Vai levar tempo. Mas não é imperdoável. Patrícia ergueu os olhos, surpresa. Você realmente poderia me perdoar. Com o tempo. Se você realmente mudar. Se você me tratar como uma pessoa, não como um objeto. Eu prometo que vou tentar. Todos os dias. As duas mulheres ficaram ali em um silêncio que não era mais completamente hostil. Havia dor, havia mágoas, mas havia também a possibilidade de cura. E às vezes, a possibilidade era tudo o que se precisava. Quando Eduardo voltou das compras, encontrou as duas na cozinha, Patrícia tentando aprender a fazer rabanada com Dona Helena. Era desajeitado, estranho, e Patrícia claramente não sabia o que estava fazendo, mas estava tentando. E Dona Helena, com uma paciência que vinha de anos sendo mãe, estava ensinando. Eduardo ficou na porta, observando aquela cena que há 2 semanas seria impossível. Sentiu os olhos arderem, mas eram lágrimas de alívio, de esperança. À tarde, começaram os preparativos para o jantar. Diferente dos jantares anteriores, de Patrícia, esse não seria fotografado profissionalmente. Não haveria buffet caro nem decoração perfeita. Seria uma refeição simples, preparada por eles mesmos, com comida de verdade e conversas genuínas. Dona Helena preparou suas especialidades mineiras: frango com quiabo, angu, feijão tropeiro. Eduardo fez a farofa que aprendera a fazer com ela quando era criança, e Patrícia, surpreendentemente, ajudou a fazer a salada e a arrumar a mesa. Não era a mesa perfeita dos seus jantares anteriores, mas tinha flores que Eduardo comprara na feira. Tinha pratos simples, mas bonitos. Tinha velas que criavam uma atmosfera acolhedora. Quando Roberto chegou com a esposa e os 2 filhos pequenos, o apartamento estava cheio de cheiros de comida caseira. As crianças correram pela casa, bagunçando a ordem impecável que Patrícia sempre mantivera. Eduardo olhou para a esposa, esperando alguma reação, mas Patrícia apenas sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. São crianças, disse ela simplesmente. Crianças fazem bagunça. O jantar foi caloroso e alegre. Dona Helena conversou com a esposa de Roberto sobre receitas antigas. Eduardo e Roberto relembraram histórias da faculdade.
As crianças encheram o ambiente com sua energia, e Patrícia, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se apenas ser, sem se preocupar com ângulos perfeitos ou iluminação ideal para fotos. Em um momento, uma das crianças derrubou suco na toalha de mesa. Patrícia sentiu o instinto antigo surgir, a vontade de repreender, de consertar imediatamente, mas respirou fundo e disse apenas: "Tudo bem, acidentes acontecem." Eduardo segurou a mão dela por baixo da mesa, um gesto de apoio e reconhecimento. Ela estava tentando, realmente tentando. Após o jantar, enquanto as crianças brincavam e os adultos conversavam, Eduardo pediu a atenção de todos. "Queria fazer um brinde", disse ele, levantando-se com a taça de vinho na mão. "A minha mãe, Dona Helena, que me ensinou tudo o que realmente importa na vida. Demorei muito tempo para lembrar dessas lições, mas finalmente voltei a elas. E também a Patrícia, que está tendo a coragem de mudar, de reconhecer erros, de tentar ser melhor. Mudança não é fácil, mas é possível. E esse Natal é a prova disso." Todos brindaram, e Dona Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas dessa vez, eram lágrimas de felicidade, de pertencimento, de estar finalmente em casa de verdade. Mais tarde, quando os convidados já haviam ido embora, os três ficaram na sala, olhando para a árvore de Natal com a estrela imperfeita no topo. Eduardo sugeriu que fizessem um enfeite novo juntos, algo para simbolizar esse recomeço. Trouxe materiais simples: papelão, cola, purpurina, fitas. E os três sentaram-se no chão da sala, como crianças, criando um enfeite totalmente desproporcional e mal feito. Dona Helena ria enquanto cortava o papelão com mãos trêmulas. Eduardo colava tudo de forma torta. E Patrícia, surpreendentemente, cobria tudo com purpurina sem se preocupar com a bagunça que fazia. Quando terminaram, olharam para o resultado. Era horrível segundo qualquer padrão estético, mas era deles. Era real. Era feito com amor. Eduardo colocou o enfeite ao lado da estrela antiga no topo da árvore. Ficou ainda mais desproporcional, ainda mais fora de lugar entre os enfeites sofisticados, mas era perfeito exatamente por ser imperfeito. Patrícia olhou para aquilo e pensou em tirar uma foto para seu perfil, mas então decidiu não fazer isso. Aquele momento não era para ser compartilhado com o mundo. Era só deles, e isso estava tudo bem. "Vamos fazer chocolate quente", sugeriu Dona Helena, "igual aqueles que fazíamos em Minas, Eduardo." Ela foi para a cozinha e preparou chocolate quente grosso e doce, servindo em canecas simples. Os três sentaram-se no sofá bebendo chocolate e conversando sobre memórias antigas, sobre o futuro, sobre como a vida pode mudar quando menos esperamos. Patrícia, que sempre evitara conversas sobre o passado, encontrou-se ouvindo com genuíno interesse as histórias de Eduardo e Dona Helena. Histórias de dificuldades, de superação, de amor incondicional. E pela primeira vez, compartilhou suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias inseguranças. Lá pelas 2 da manhã, Dona Helena começou a bocejar. Eduardo a ajudou a ir para o quarto, acomodou-a na cama confortável e beijou sua testa. "Obrigado, mãe. Por tudo. Por não ter desistido de mim. Eu nunca desistiria de você, Eduardo. Você é meu filho, meu menino, sempre seu menino." Quando Eduardo voltou para a sala, encontrou Patrícia ainda acordada, olhando para a árvore. "Você está bem?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. "Estou. Só pensando." Ela olhou para ele. "Eduardo, eu realmente vou mudar. Não vai ser fácil e provavelmente vou falhar às vezes, mas eu quero mudar. Quero construir algo real aqui. Eu sei. E vou estar aqui para te apoiar. Mas, Patrícia, se em algum momento você perceber que não consegue, que isso não é o que você realmente quer, não fique por obrigação. Não podemos construir nada real sobre falsidade. Não é obrigação. É escolha. Eu escolho ficar. Eu escolho tentar." Eles ficaram ali, abraçados, enquanto a cidade dormia lá fora. E pela primeira vez em muito tempo, o apartamento não parecia apenas bonito. Parecia um lar.
Os dias seguintes ao Natal trouxeram pequenas vitórias e pequenos desafios. Patrícia teve uma recaída quando Dona Helena derramou café no sofá bege. Seu primeiro instinto foi gritar, repreender, exigir que a idosa fosse mais cuidadosa. Mas respirou fundo, contou até 10 e disse apenas: "Tudo bem, vamos limpar juntas." Dona Helena, por sua vez, começou a se permitir ocupar mais espaço. Deixava suas revistas na mesa de centro, assistia à televisão na sala principal, cozinhava quando tinha vontade. Aos poucos, sua presença se tornava mais natural, mais integrada. Eduardo reduziu suas viagens de trabalho. Delegou mais responsabilidades para Roberto e outros sócios. Percebia agora que não adiantava construir um império profissional se perdesse o que realmente importava no processo. Uma tarde, Patrícia sugeriu que Dona Helena aparecesse em uma de suas postagens. Não para escondê-la, mas para mostrar a verdade da sua vida. "Mas só se você quiser", apressou-se a dizer. Sem pressão. Dona Helena pensou por um momento. "Pode ser", disse finalmente. "Mas nada de filtro exagerado. Quero aparecer como sou." Elas tiraram uma foto simples, as duas na cozinha, fazendo bolo de fubá. Patrícia postou com uma legenda honesta sobre ter errado, sobre estar aprendendo, sobre família real versus família de mentira. Os comentários foram mistos. Alguns seguidores a criticaram, dizendo que ela havia mudado demais. Outros aplaudiram sua honestidade. Patrícia decidiu que preferia os que aplaudiram a verdade. Lentamente, o perfil de Patrícia começou a mudar. Menos fotos ensaiadas, mais momentos genuínos. Menos perfeição artificial, mais humanidade real. Ela perdeu alguns seguidores, mas ganhou outros. E descobriu que os novos engajamentos eram mais significativos, mais profundos. Célia, ao retornar de suas folgas, notou a mudança no apartamento. A tensão havia diminuído, havia risos, onde antes havia apenas silêncio pesado. Ela via Dona Helena na sala assistindo a novela, via Patrícia perguntando sua opinião sobre temperos, via Eduardo presente de verdade. Em uma manhã, Célia encontrou Dona Helena e Patrícia conversando sobre plantas na varanda. Não era uma conversa profunda ou emocionalmente carregada. Apenas duas pessoas compartilhando conhecimento sobre algo simples. Mas era progresso. Eduardo observava tudo isso e sentia uma paz que não conhecia há anos. Havia ainda um caminho longo pela frente. Patrícia e Dona Helena precisariam de tempo para construir uma relação genuína. Haveria recaídas, momentos difíceis, discussões. Mas agora havia fundação, havia honestidade, havia tentativa. Em uma noite de janeiro, depois do Ano Novo, os três sentaram-se novamente na sala. Eduardo havia feito uma decisão. "Quero que saibam que vou estar mais presente daqui para frente", disse ele. "Vou trabalhar de casa sempre que possível. Vou estar aqui para o que vocês precisarem." "Você não precisa fazer isso por mim", disse Dona Helena. "Seu trabalho é importante. Meu trabalho é importante", concordou Eduardo. "Mas vocês são mais importantes. Levei muito tempo para entender isso, mas agora entendo. E não vou esquecer de novo." Patrícia pegou a mão dele. "Nós vamos fazer isso funcionar, os três juntos." E pela primeira vez, aquelas palavras pareciam verdadeiras. Não era uma promessa vazia, mas um compromisso real. As semanas se transformaram em meses. A estrela de papelão ainda estava no topo da árvore, mesmo depois que todas as outras decorações de Natal foram guardadas. Eduardo insistiu em mantê-la ali o ano todo, um lembrete constante de que a imperfeição era válida, que o amor verdadeiro não precisava de filtros. Dona Helena floresceu. Voltou a ter cor no rosto, voltou a sorrir espontaneamente, voltou a se sentir viva, começou a frequentar um grupo de artesanato no bairro, fez amigas, trouxe suas criações para casa com orgulho. E Patrícia, surpreendentemente, não reclamou da bagunça de materiais. Patrícia continuou sua jornada de transformação. Não foi linear. Houve dias em que voltava aos velhos padrões, em que a obsessão por perfeição ameaçava retornar. Mas agora havia consciência. E sempre que escorregava, Eduardo ou Dona Helena gentilmente a lembravam do caminho que haviam escolhido seguir juntos.
Uma noite, meses, depois daquele Natal transformador, Patrícia teve um pesadelo. Sonhou que estava de volta ao apartamento vazio e perfeito, sem Eduardo, sem Dona Helena, sem ninguém. Apenas ela e seus milhões de seguidores virtuais que não a conheciam de verdade. Acordou em pânico e encontrou Eduardo ao seu lado. Está tudo bem, acalmou ele. Foi só um sonho. Eu sonhei que estava sozinha, confessou ela. De volta àquela vida vazia de antes. Você não está sozinha e nunca mais vai estar. Você escolheu algo real e estamos aqui com você. Patrícia abriu a porta do quarto e viu luz acesa na cozinha. Era Dona Helena, incapaz de dormir também, preparando chá de camomila. Patrícia foi até lá. Fez um para mim também? Perguntou. Dona Helena sorriu. Sempre. As duas sentaram-se à mesa da cozinha, bebendo chá em silêncio confortável. Não precisavam de palavras. A simples presença uma da outra, sem hostilidade, sem tensão, era suficiente. Eduardo, observando de longe, sentiu que finalmente haviam encontrado o caminho. Não era perfeito. Nunca seria. Mas era real. E isso bastava. Os meses continuaram passando. A vida seguiu seu curso com altos e baixos, alegrias e desafios. Mas agora, dentro daquele apartamento no Morumbi, havia algo que não existia antes. Havia lar. Havia família. Havia amor que não precisava ser performado para câmeras ou aprovado por estranhos na internet. Dona Helena, que um dia se sentira invisível e descartável, agora sabia que era vista, amada, valorizada. Eduardo, que havia se perdido na busca por sucesso material, reencontrou o que realmente importava. E Patrícia, que construíra uma vida inteira baseada em aparências, estava lentamente descobrindo a beleza da autenticidade. Em um domingo qualquer, enquanto os três preparavam o almoço juntos, rindo de piadas sem graça e bagunçando a cozinha impecável, Eduardo olhou ao redor e pensou: isso é sucesso. Não o apartamento luxuoso, não os números da empresa, não o status social. Isso. Esse momento simples de conexão real entre pessoas que se importam umas com as outras. Dona Helena, temperando o frango, cantarolava uma música antiga de Minas. Patrícia, cortando legumes de forma completamente torta, ria de si mesma sem constrangimento. Eduardo, preparando o arroz, sentia um contentamento profundo que dinheiro nenhum poderia comprar. E naquele momento simples, ordinário, absolutamente imperfeito, eles encontraram o que sempre estivera ali, esperando para ser reconhecido. Amor verdadeiro, lar verdadeiro, vida verdadeira, sem filtros, sem edições, sem mentiras. Apenas verdade, com todas as suas imperfeições e toda a sua beleza. A estrela de papelão no topo da árvore invisível os observava, testemunha silenciosa de uma transformação que nenhuma foto de Instagram jamais capturaria completamente. Porque as melhores histórias, as mais verdadeiras, são aquelas vividas longe das câmeras, no silêncio dos dias comuns, nos gestos pequenos mas significativos, no amor que não precisa de plateia para existir. E assim, naquela casa que um dia fora uma vitrine vazia, agora vivia uma família imperfeita, mas real, construindo memórias que nenhum filtro poderia melhorar, porque já eram perfeitas exatamente como eram. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Dona Helena, Eduardo e Patrícia tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, amor e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Você já viveu algo parecido? Já precisou aprender a valorizar quem realmente importa? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que nunca é tarde para mudar, para pedir perdão, para reconstruir o que foi quebrado. Te esperamos no próximo episódio.